Vocês estão vendo aí? O presidente do Senado, o Alcolumbre, puxando a cadeira para o Lula sentar. É interessante esse gesto, né? Todo pressuroso. Diz que o Alcolumbre é muito, não conheço, diz que é muito bem-humorado, muito divertido. O Lula tá encantado com ele, com as palhaçadas que ele faz, tal. E ele puxando a cadeira num gesto pressuroso, mas na cabeça dele ele tá ali pensando: senta aqui, presidente, que eu vou tomar esse negócio para mim. E é isso. O Alcolumbre está numa ofensiva para se tornar. Ele hoje já é, como eu disse na abertura, um dos três homens mais poderosos da República. Com certeza. Quer fazer uma lista de 5? Está lá o Alcolumbre. Quer fazer uma lista de 3? Está lá o Alcolumbre. Quer fazer uma lista de 2? Está o Alcolumbre. Ele e o Lula. Já é disparado, né, depois do presidente da República, o mais poderoso da República e pretende ser mais poderoso que o próprio presidente da República. E a ofensiva de Alcolumbre está sendo uma verdadeira blitzkrieg alemã sobre o governo. Então, Alcolumbre, ele está com a faca no pescoço do Lula, dizendo: eu quero o governo. O governo é para mim. E é assim, é um apetite que não acaba. Não acaba o apetite do Alcolumbre. Vamos lembrar que Alcolumbre, assim que chega à presidência do Senado, lembra daquele encontro? Logo depois da eleição de Alcolumbre e Mota, lá no Palácio do Planalto, com Lula, ali já é acertado que Lula vai dar para Alcolumbre a margem equatorial. A margem equatorial foi um presente do presidente Lula para Alcolumbre. Para quê? Para garantir que Alcolumbre funcione como um zagueiro do governo no Senado, para impedir qualquer abalo sobre o governo, processo de impeachment, CPIs, que ele funcione ali como um back, como se dizia no passado, como um zagueiro do governo no Senado. Entregou a margem equatorial. E aí fica aí esses caras aí, basbaques, né? Porque é o nacionalismo, porque é o Brasil, vocês vão ver. Vai ter a licitação lá da margem equatorial. Deixa acontecer a licitação, nós vamos ver o tamanho do nacionalismo dessa turma. A gente volta aqui para conversar sobre o tamanho do nacionalismo desta turma que faz campanha nacionalista com dinheiro do Instituto, do IBP, Instituto Brasileiro de Petróleo, que é controlado, é um consórcio entre a Petrobras e as petroleiras internacionais. Mas, enfim, tá lá. Ele é o verdadeiro sátrapa, né, do Amapá, do norte do país. É uma sesmaria alcolumbrista. Então, ganhou de presente a margem equatorial. Mas, não, como eu disse, não tem, nunca está satisfeito o apetite. Tá? Além de receber a margem equatorial, Alcolumbre já ganhou de presente, ganhou muito mais do que isso de presente, gente, ganhou muito mais do que isso de presente. O Alcolumbre, o primo dele, Aaron Alcolumbre, é diretor da Sudam, foi nomeado agora em agosto, antes da eleição, porque já estava certo que o Alcolumbre ia ser. Tá? A Sudam toda é controlada pelo, né, ela é subordinada ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, do ministro Valdez Góes, que é do esquema Alcolumbre. Outro primo do Alcolumbre, o Max Alcolumbre, chefia a divisão da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares lá no Amapá. Agora, mas não. É mais. O Alcolumbre, ele quer indicar diretores para a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. É claro que não é tudo primo dele, né? Ele vai indicar, tem os acordos dele. Então tem lá o Eduardo Braga, que ele vai indicar para uma agência, né? Tem lá as composições no interior do Senado que ele vai fazendo, mas é assim que ele controla o poder, né? É distribuindo, né, as sesmarias para os outros senadores. Então ele quer
diretoria da ANEEL, ele quer indicar diretor da ANP, Agência Nacional de Petróleo, ele quer indicar diretor da Agência Nacional de Mineração. Para ele, todas as três agências são fundamentais por conta do processo, né, do petróleo lá no Amapá. Então, fundamentais. E ele está, além disso, ele quer o Banco do Brasil. O presidente Lula ofereceu para ele 5 vice-presidências. Cinco vice-presidências do Banco do Brasil. Sabe o que ele disse? Não. Mas se o Lira ganhou a Caixa, por que eu não posso ganhar o Banco do Brasil? Se o Lira, quando era presidente da Câmara, ganhou a Caixa, eu quero ganhar o Banco do Brasil. Então, ele quer o Banco do Brasil, porteira fechada para ele. Chocante, gente, mas é verdade, né? É assim que caminha a humanidade. E ele está, por conta desse processo, né, desta força de ter ganho a margem equatorial, de estar com esse... Ok. Estou vendo aqui que nosso vereador vai atrasar. Então, por conta desse processo, desse crescimento do poder dele, Alcolumbre está trombando com o Alexandre Silveira. Porque essas agências todas, o tema do petróleo tem tudo a ver com o Ministério das Minas e Energia. Eles estão trombando, mas não é que estão trombando, eles estão trombando feio. O Alcolumbre quer derrubar o Alexandre Silveira, ele não quer só as agências, ele não quer só a margem equatorial, ele quer o Ministério das Minas e Energia para ele. Então tá uma guerra entre eles, uma guerra assim declarada na esplanada dos ministérios. Um negócio assim, é pancadaria para tudo quanto é lado. Não é uma batalha fácil para o Alcolumbre, porque o Alexandre Silveira é o grande queridinho de Lula e Janja. O Alexandre Silveira entrou no ministério pela cota do PSD, indicado pelo PSD do Kassab e do Pacheco, mas ele é o cara, não, só tem profissa aí, gente, só tem profissa. O Alexandre Silveira cobre de carinhos Lula e Janja. Não, sem nenhuma conotação, segundo sentido. Cobre de carinhos no sentido, assim, de que é o tempo inteiro, né? Vocês querem? Tá aqui. Se vocês querem, tá aqui. Funciona assim. Esses caras são assim. Aquela coisa. Lula e Janja acordaram pensando assim num desejo, né? Até a hora do almoço esse desejo já está cumprido pelo Alexandre Silveira, né? Então é uma coisa assim. Ele hoje é um queridinho, né? Então ele abre espaço para Janja, né? Lembra que Janja anunciou? Não sei se vai rolar porque a coisa andou meio feia ali com o Tribunal de Contas da União e a AGU indo para cima dela. Mas lembra que Janja anunciou que ia rodar o país com ministros para anunciar programas do governo e tal? O principal é o Alexandre Silveira, que já tinha montado esquema, já tinha armado, é um negócio assim, ao seu dispor, né, ao seu dispor do casal presidencial. Então, é uma luta dura entre Alcolumbre e Alexandre Silveira. Mas, assim, o Alexandre Silveira... o Alcolumbre tem acusado o Alexandre Silveira de fazer negociatas no Ministério das Minas e Energia. Então, é um tema... o pau está comendo num nível efetivamente muito, muito violento. E, de fato, o Alexandre Silveira, gente, não é lá flor que se cheire, né? Não é lá flor que se cheire. Eu não sei se vocês estão lembrados, né? Em outubro de 2024, o apagão em São Paulo, o grande apagão de São Paulo, foi outubro de 2024, deixa me ver aqui, que dia foi? Durante o processo eleitoral, né? Durante o processo eleitoral, dia 12 de outubro, foi isso, né? Se eu não estou enganado, foi isso, 12 de outubro, tá? Não, dia 11 de outubro foi o apagão em São Paulo, da Enel. Tá?
Enquanto o apagão estava rolando, o Alexandre Silveira, o apagão da Enel, o Alexandre Silveira estava em Roma, na mesma sexta-feira, entregando para a Enel a renovação da concessão por mais 30 anos. Um negócio assim absurdo. Entregando, de graça. De graça. Porque não existe obrigação de entregar a renovação da concessão. São renovações que acontecem. Quando acaba a concessão, que foi dada lá no governo Fernando Henrique Cardoso, o governo seguinte, ou no caso o governo Lula, pode renovar a concessão, dar um presente para a distribuidora, pode fazer nova licitação, ou o Estado pode pegar de volta a concessão e retomar o processo de distribuição estatal. Mas não, ele lá entregou, mas assim na cara dura, olha lá. No ramo de distribuição, está aqui a Enel. Está aqui a Enel, na frente do... Gente, na frente do diretor da Enel, veja, foi um evento desse grupo de lobby Esfera, o que é uma maluquice, né? Ministro de Estado aos montes, né? Começado Haddad participando de encontro dessas empresas de lobby. Vamos lá, olha ele se referindo ao diretor mundial da Enel que estava do lado dele. No ramo de distribuição, está aqui a Enel, permitimos, e o ministro Bruno acompanhou de perto, a antecipação dos contratos de renovação de distribuição para modernizar, para exatamente preparar a distribuição no Brasil, para digitalizar a distribuição, para a gente poder recepcionar mais energia limpa e renovável. Estão vendo? Renovou. Simplesmente. Mas, gente, à luz do dia. À luz do dia. Então, os dois estão em guerra. E o Alcolumbre usa essa história estranhíssima. Bom, o que acontece no Ministério das Minas e Energia são coisas do arco da velha, efetivamente. Ele usa esse caso da Enel pode dizer isso, que o Alexandre Silveira é um ladrão, corrupto e tal, e vai para cima. E esta guerra acontece num momento olha, eu acho que é um dos momentos mais constrangedores que eu já vi na história das presidências da República. O Pedro Lucas, que vocês estão vendo aí, ele é do União Brasil, tá? Foi anunciado, nunca vi isso, nunca vi. Dia 10 de abril, Pedro Lucas foi anunciado pela Glaze como o ministro substituto do Juscelino, que caiu, a gente sabe bem por quê, né? Por corrupção, por conta da história das emendas lá, de asfaltar, usar as emendas para asfaltar a estrada entre a cidade dele e a fazenda. Então, deixa eu só avisar o vereador Marcelo que a gente já vai começar aqui. Espera um segundo só. Então, o que vai acontecer? O Pedro Lucas é convidado. A Glaze, essa foto aí não é uma foto de agora, né? Ele que era o líder do União Brasil, é o líder do União Brasil na Câmara, é convidado para ir para o também do União Brasil. A Glaze anuncia ele. Com o ex-ministro Juscelino e também com o presidente Alcolumbre, com o ex-ministro Juscelino e também com o atual líder da bancada do União Brasil, que é o Pedro Lucas. O União Brasil apresenta o nome do Pedro Lucas para substituir o ministro Juscelino nas comunicações. O presidente aceitou e fez um convite também ao líder, né, para assumir, o Pedro Lucas. O Pedro Lucas só pediu até depois da Páscoa para assumir o ministério, porque tem que encaminhar algumas questões pessoais, enfim, de mandato e também em relação à liderança da bancada. Tá aí. E aí, esse fim de semana sai a notícia, não é confirmado, que ele não vai aceitar. De que ele não vai aceitar. Por quê? Porque está uma crise no União Brasil. O Alcolumbre, ele sempre, o grande Alcolumbre, né? Grande mesmo. Ele está exigindo
que na saída do Pedro Lucas, o Juscelino, porque o Juscelino é o homem do Alcolumbre, né? Quem fez o Juscelino ministro foi o Alcolumbre. Então ele está exigindo que o Juscelino assuma a liderança da bancada. E aí está a maior crise lá no União Brasil. O pessoal morre de medo, se o Juscelino virar o líder da bancada, do olhão do TCU, do olhão do Supremo sobre a questão das emendas para a bancada do União Brasil crescer muito. Então está uma crise interna. E o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, também tem medo de que, em saindo Pedro Lucas, acabe sendo eleito um líder da bancada de oposição ao governo Lula. Porque lembrem-se que o Caiado é do União Brasil e saiu candidato a presidente na oposição ao governo Lula. Então, é uma crise para tudo quanto é lado. Crise para tudo quanto é lado. Então, vamos ver o que acontece nos próximos dias, mas, como eu disse, é uma situação inédita. Gente, vamos combinar, é um amadorismo brutal, né? Você já viu um presidente da República o presidente da República só convida para o ministério, sabendo que o jogo é sempre combinado. Não chega o cara lá para o presidente convidar. Tem os emissários, é tudo feito antes. Quando o presidente recebe a pessoa para fazer o convite a ministro, para o ministério, já está tudo acertado. Não estava. Não estava. E aí é isso, né? O Juscelino passou esse tempo todo no Ministério como homem o Ministério das Comunicações, gente, é mais uma sesmaria do Alcolumbre. A cúpula da Telebrás é toda ela alcolumbrista e ele quer que assim continue.